As pessoas fazem como se a maternidade fosse tão fácil. Eu vejo essas artistas, quando vão ter filho, elas passam pela situação da gravidez, ganham filho, e quando tu vê em 2 tempos elas já estão recuperadas, elas já estão trabalhando, elas já estão com a barriguinha saradinha. É uma coisa diferente, uma coisa surpreendente, porque quando a gente vive a maternidade mesmo, é totalmente diferente do que elas passam, entendeu? Quando eu fui ter minha filha, quando eu tive ela, eu tive que dar fórmula para ela, porque eu não tive leite. Nos primeiros dias que ela nasceu, eu não tive leite. Então eu tive que recorrer à fórmula. E a fórmula era R$ 150 uma lata. Então, só eu trabalhando na época, o pai dela não estava trabalhando, e só eu bancando as latas de R$ 150. Aí logo depois eu comecei a amamentar, só que eu achava que o meu leite não era suficiente, dava fórmula, dava leite ao mesmo tempo. E foi assim, passou uns dias e eu tive retenção de líquido. Fiquei toda inchada. E fiquei desesperada, chorando, porque aquilo estava me deixando bem para baixo. Essas foram algumas dificuldades na maternidade. Eu tive coisa também na barriga, minha barriga não voltou, até esqueci o nome agora, depois se eu lembrar eu coloco para vocês. Minha barriga não voltava para o lugar, demorou muito para voltar para o lugar, porque eu tive esse algo na barriga, que eu esqueci o nome agora. E fora que, com o passar dos dias, a minha filha teve bronquiolite, entendeu? Bronquiolite. Graças a Deus, o Senhor curou ela, Deus curou ela, não teve problema mais sério, não precisou ficar internada, nada disso. Mas foi complicado, é muito complicado. Logo depois ela teve refluxo, levei nos médicos, os médicos falavam que não era refluxo, quando vi ela era refluxo, porque ela não golfava igual as crianças, ela botava era tudo pra fora mesmo, ela mamava e botava tudo pra fora. E eu andei pesquisando na internet e vi que era refluxo, mas foi algo também que Deus entrou no controle, porque ela tinha um refluxo, mas não tinha a queimação do refluxo. E isso foi algo positivo também. E aí foi passando os dias, a gente teve essas dificuldades e ainda outras dificuldades também, porque quando a gente se torna mãe, a gente esquece de ser mulher, a gente vive só para criança. Por isso que eu tô falando que essas artistas mostram é uma coisa surreal, porque quando a gente vive mesmo a maternidade, é algo muito pesado, assim, entre aspas. Eu não tô falando aqui que eu me arrependo de ser mãe, não, eu amo ser mãe. Se pudesse escolher de novo ser mãe, eu seria mãe. Mas só que o que elas passam não é isso. É totalmente diferente. A gente tem que passar a noite acordada, porque tem criança que dorme de dia, mas à noite não dorme. Era o caso da minha filha, porque à noite ela tinha cólica. E a gente ficava acordada até de manhã. E voltei a trabalhar com ela com 3 meses, porque ela nasceu na pandemia.
Eu saí antes de licença, saí um mês antes, então quando eu voltei ela estava fazendo 3 mesinhos. E eu tinha que trabalhar, ficava acordada até 5 horas da manhã, chegava às 7 e tinha que trabalhar. Tinha dia que eu nem aguentava ir trabalhar, mas eu ia. Essa é a realidade da maternidade, essa é a realidade de ser mãe. Essa realidade que eles passam, bota vídeo da internet, não é a realidade 100%. E sem contar que elas têm babá para ajudar. Não que eu seja contra ter babá, queria eu ter condições para ter uma babá também, mas não tenho. Quem sabe um dia, quando Deus abençoar ainda mais. Então é isso, gente. Esse é o meu relato. Tem muito mais outras coisas, mas eu posso falar em outros vídeos, posso entrar em detalhes das coisas que ela teve. Mas não foi só coisa ruim, não. Foi coisas boas também. E só o fato da gente ser mãe já é maravilhoso. Só o fato da gente descobrir que tem um serzinho dentro da gente já é maravilhoso. Então é isso, gente. É isso que eu trago nesse vídeo no dia de hoje. Se vocês quiserem ouvir mais coisas, mais relatos, mais coisas detalhadas, e ainda descobrir que ela tem intolerância à lactose, mas a gente segue. Então, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!